Pessoal, esse vídeo aqui é para dar continuidade àquele outro vídeo que eu fiz onde eu ensinei vocês a calcular a circunferência do pneu, ou seja, o tamanho que a gente chama do pneu. Vou deixar o vídeo que eu fiz aqui na descrição desse vídeo para as pessoas que estão entrando no canal agora dar uma olhadinha nesse outro vídeo para entender melhor o que eu vou falar. Então, nesse vídeo aqui eu vou fazer o seguinte: vou falar sobre frequência, relações e velocidade. Como é feito o cálculo das relações entre duas engrenagens? Veja só, você vai fazer isso aqui, olha. A relação vai ser D2 sobre D1. Quem é D1? É o número de dentes da primeira engrenagem, que é o peão da moto. E quem é D2? É o número de dentes da segunda engrenagem, que é a coroa. Então a CB Twist 2019, por exemplo, ela tem um peão com 13 dentes e a coroa tem 40 dentes. Então, se a gente quiser saber qual é a relação entre coroa e peão, é fácil. É só você pegar e substituir aqui, ó. Coloca a quantidade de dentes da coroa aqui em cima e a quantidade de dentes do peão aqui embaixo. 30 dividido por 13, você achou a relação final, que é 3,076. Bom, isso que acabei de fazer foi um cálculo simples, somente para vocês terem uma ideia como é feito o cálculo das relações de duas engrenagens. Mas no manual já vem dando as relações de que precisamos para calcular as velocidades de cada marcha. Não precisa vocês calcularem nada. Então vamos lá. No manual da CB Twist diz o seguinte, que a relação primária vale 2,876. Mas o que é a relação primária, para quem não sabe? É aquela relação que recebe esse nome porque é a relação aplicada à primeira engrenagem para rotacionar o motor. Lá também no manual vem falando sobre a relação final, que é essa que nós acabamos de achar, 3,76. Onde a relação final recebe esse nome porque é a relação aplicada no final das engrenagens, que é a famosa relação peão-coroa. E as relações de transmissão também está lá no manual. Então, o que é a relação de transmissão? É a relação do câmbio, onde cada marcha tem sua relação. Por exemplo, a primeira, a relação é 2,846. A segunda relação, 1,777. A terceira relação, 1,272. A quarta relação, 1,083. Quinta relação, 0,961. E a sexta relação, 0,851, que é o top speed para velocidade máxima. Então, veja bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é achando o fator de conversão de metros por minuto para quilômetro por hora. Então, você tem, aqui o fator de conversão vai ser metros por minuto e quilômetro. O que é que você vai fazer aqui? Você vai cortar o seguinte: 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. E aqui você vai eliminar esses minutos como? Uma hora tem 60 minutos. Então você corta minuto com minuto daqui, metro com metro daqui. Sobra em cima quem? 60 vezes 1 é 60. Embaixo sobra 1000. 1000 vezes 1 dá 1000. Então 60 dividido por 1000 é igual a 0,06. Então aqui é o fator de conversão, onde transforma metros por minuto em quilômetro por hora. Pronto. Aí agora vamos lá. A fórmula para achar a velocidade de cada marcha em cada frequência é essa daqui. Velocidade da marcha, né, é igual a F, onde esse F é a frequência, que é usada em RPM, né? A gente tem o ar, né?
que é a aresta exterior de uma roda que segue o pneu, que segura o pneu, que eu já falei na aula passada. E agora é o seguinte, o fator de conversão, que é esse aqui, FC. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, né? Para vocês entenderem melhor essa forma. Olha só. Digamos que eu estou na motocicleta com uma frequência de 9.000 RPM, que é o top speed, na sexta marcha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu pego aqui a fórmula, onde tem F, é a frequência. Qual é a frequência que eu estou falando? 9.000. Você substitui F por 9.000. Aí aqui você vai ter o comprimento do pneu. Eu já falei no vídeo passado. A gente mediu o comprimento do pneu da Twist. A gente viu lá no vídeo passado que foi quanto? 1,97, 22,96. Vezes o fator de conversão. Qual é o fator de conversão que a gente usa? Que acabamos de achar? 0,06. Aqui, substitui o fator de conversão. A relação primária, a gente já pegou lá no manual, que é 2,876. Substituímos aqui. A relação final, também está lá no manual. Você pega lá 3,076 e substitui aqui. E a relação do campo, você vai olhar mais que você quer. Nesse caso aqui, você está querendo saber o top speed da moto. Então, na sexta marcha, lá no manual diz que a relação é 0,851. Aí você substitui aqui. Então, qual é a velocidade em sexta marcha? Quando estamos a 9.000 RPM. Então, a velocidade da moto vai ser isso aqui, a real. 141,47. Essa é a velocidade real. Só que é o seguinte, os velocímetros, eles acrescentam um pouco mais. Dizem, né? Não sei ainda se é bem verdade isso, mas eles falam lá na Honda que eles acrescentam isso aqui para o cara não tomar multa quando for passar lá no radar. O cara, digamos, ele às vezes está com 60 km por hora ou 65, digamos assim, 65 km por hora. E naquela pista só pode passar com 60. Aí o cara toma aquele susto, né? Que a velocidade está alta, diminui. Mas na verdade ele não tomou aquela multa não, porque está um pouquinho abaixo. Então no velocímetro, pessoal, essa velocidade que você acha aqui é o seguinte. Se você achar uma velocidade menor do que 100 km por hora, você soma mais 7%. Se você achar uma velocidade maior ou igual a 100 km por hora, aí você soma só 6%. Nesse caso, eu encontrei uma velocidade de 141,47. Como essa velocidade é maior do que 100, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu acho 6% desse valor aqui. Então, 6% de 141,47 é um adicional de quanto? 8,49. Então, a velocidade no velocímetro da minha moto vai estar marcando quanto? 141,47, que é aquela velocidade real que nós calculamos, mais 8,49, que é esses 6% que nós adicionamos aqui. Então, lá no velocímetro da sua moto vai marcar o seguinte, quando você estiver com uma frequência de 9.000 RPM e na sexta marcha, vai marcar 149,7 aproximadamente, né? Onde esse valor pode chegar a oscilar um pouquinho, digamos 150, 151, 148, mas é próximo, bem próximo disso aqui. Então, quem gostou do vídeo, dê um like, faça seus comentários, se inscreva no canal e ative o sino para receber novas notificações dos próximos vídeos.